Olá, pessoal. Estamos começando a nossa live sobre fazer filosofia. Pensando bem, fazer filosofia. Nós vamos contar com as presenças ilustres dos jovens José Elias Flores Júnior e do jovem Rodrigo Munari. O Zé Elias já está com a gente e o Rodrigo acaba de chegar. Jovens, eu gostaria inicialmente de dizer que é uma alegria enorme contar com a presença de vocês aqui. Eu estou muito emocionado. Vocês são duas figuras que eu gosto imensamente. Eu vou começar aqui contando algumas coisas, né? Primeiro dia de aula lá em 2018, tá correta a minha conta? Correto. Eu olho assim no primeiro dia de aula de introdução à filosofia e pensei, aquele cara ali eu conheço. Acho que ele é o primo da Rosângela. E aquele outro cara ali eu acho que eu também conheço. E aí, quando eu peguei a chamada, eu vi que efetivamente eu conhecia os dois. No final da aula, o Rodrigo veio falar comigo e disse, eu sou cantor. E aí eu disse, cara, tu não eras o vocalista dos Serranos? E aí o jovenzinho me responde, sim, há 25 anos e há 25 quilos atrás. Né? E hoje, 4 anos depois, eu tenho a enorme alegria de me reunir com vocês virtualmente para contar para o pessoal essa experiência de ter feito filosofia. E de ter feito filosofia já aí com 30 e 10 anos para frente. Né? Eu sou um pouquinho mais velho, eu tenho 30 e 26. É que não adianta a gente fazer isso, porque, enfim, né? Como Mário Quintana, eu penso exatamente como Mário Quintana, né? A alternativa a ficar velho eu não estou querendo no momento. Rapidinho eu gostaria de contar para o pessoal assim, um pouquinho o currículo, a caminhada de vocês. O Rodrigo, em que pese ainda ser um jovem, tem uma carreira como músico com mais de 30 anos, ele tem mais de 150 composições gravadas por ele e por outros artistas. Ele já teve 2 músicas em trilhas de novela da Rede Globo. E eu tenho bem presente aqui a trilha do Zé dos Porco, né? Mas não vou falar mais para não entregar que eu sou noveleiro, não combina com o professor de filosofia. Ele já fez shows na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, na Europa, na China. Lançou 5 livros, né? O Romance das Duas Flores, Diferenças, as histórias por trás das canções, Quanto Vale e a incrível história de Salvador Penacho. No Natal de 2021, o Rodrigo lançou uma animação, o curta Diferenças. O Zé Elias, ele possui graduação em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e tem MBA executivo em Marketing pela ESPM e fez mestrado em Administração pelo Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de administração, como executivo, como CEO, como presidente do Conselho de Administração.
E o que é comum aos dois, os dois são alumni PUC, os dois são diplomados em filosofia. O Zé Elias fez bacharelado e o Rodrigo fez licenciatura. Ambos passaram pelo curso com aproveitamento excelente. Os dois obtiveram laurea acadêmica, que é uma distinção dada ao aluno que cumpre o curso com excelência. 2/3 dos graus acima de 9, média não inferior a 8,5, nenhum grau final nas disciplinas inferior a 8. Então, essas são as credenciais dessas duas grandes figuras que nos honraram muito no curso de filosofia com suas presenças. Jovens, sejam muito bem-vindos. Primeiro vou deixar o Rodrigo falar porque ele é mais velho. Isso aí. Pegou bem. Olha, eu estou muito, muito feliz da gente poder estar rolando esse bate-papo virtual, porque esse tema é muito, muito, muito pertinente. Em 2018 se inicia uma relação desse trio aqui, que está na tela, que ela transcendeu a sala de aula, né? Foi para os corredores da PUC e tal, e depois tornou-se uma relação de um afeto genuíno, e os bons afetos, eles se fomentam assim sobre uma admiração recíproca. E o que eu tenho é uma grande admiração por vocês. O professor Luciano foi meu orientador no meu trabalho de conclusão do curso. E o Zé Elias é um irmão que a filosofia me trouxe. Então, assim, estou muito, muito feliz. E poderia dizer que vale a pena fazer filosofia depois dos 40, também porque a gente constrói amizades de muito fundamento. Que legal. Foi muito lindo, né? Boa noite, pessoal. E um prazer estar aqui com vocês. Eu acho a mesma coisa, Rodrigo. O Luciano é uma pessoa que, enfim, talvez a gente já tivesse se visto em algum momento, mas a gente se conectou rapidamente desde o início lá, né? E ele tem amizades lá com minhas primas, com a minha irmã, né? De outras épocas, né? E foi muito legal já ter essa conexão, assim, e a gente se entendeu rápido. E o Rodrigo foi, que nem ele falou, foi um irmão que eu descobri na filosofia, lá né? Porque parece assim, eu sinto que com o Rodrigo faz 4 anos que a gente se conhece, né, pessoalmente, mas parece que é uma vida inteira, assim, é muito forte essa conexão. E para mim foi uma tremenda alegria, assim, um prazer, foi muito bom, foi um descobrir de um outro jeito de olhar, um jeito de ver o mundo, né? E realmente, assim, foi muito especial isso tudo que aconteceu. Tanto é que a gente vai continuar, né? Tanto o Rodrigo quanto eu, a gente continua agora estudando filosofia. Então, é isso aí. Eu estou aqui para a gente dividir essas experiências, assim, e contar um pouquinho como foi, o que a gente sentiu e seguir, né? Na minha mensagem aos calouros esse semestre, eu disse que o projeto que nós temos para eles não é um projeto de 3 ou 4 anos na graduação em filosofia, mas é um projeto de 10 anos, com graduação, licenciatura ou bacharelado e mestrado e doutorado. Eu tenho uma outra coisa comum com vocês, e eu falei para o pessoal na chamada para essa live. Eu tive a enorme alegria de, com 45 anos, começar o curso de psicologia, e eu me formei com 50 anos.
Então, às vezes, eu cruzo com o pessoal e diz, já estou muito velho para começar a estudar, eu estou com 30 anos. Eu disse, velho, tá muito novo, velho. Né? E eu acho que a forma como a gente aproveita fazendo um curso mais maduro, ela é de uma excelência extraordinária. Obviamente, eu entrei na PUC, agora vai fazer em março 39 anos para fazer teologia. Né? E de lá para cá eu nunca parei de estudar. Mas começar uma graduação com mais de 40 anos é uma experiência muito legal e é isso que a gente quer compartilhar com o pessoal. Eu estou vendo que o Rodrigo está com o violão ali. Eu gostaria de dizer o seguinte, Zé, a formatura de vocês foi agora em janeiro. Tu lembras qual foi a música que tu escolheste para ser chamado? Foi. A música foi o Zenão de Eleia. Como é que tu sabe essa música, Rodrigo? Como é que é? Eu posso dar uma palhinha, porque eu aprendi essa música aí. A música é mais ou menos assim, ó. Zenão, o filho de Teleutágoras, foi aluno de Parmênides. Zenão, o filho de Teleutágoras, foi aluno de Parmênides. E do mestre herdou a ideia lá na terra de Eleia. Com seus belos argumentos, refutou o movimento. Aquiles e a tartaruga, a flecha parada no tempo. Zenão, o filho de Teleutágoras, foi aluno de Parmênides. Zenão, o filho de Teleutágoras, foi aluno de Parmênides. E do mestre herdou a ideia lá na terra de Eleia. Muito bem. A música que o Zé escolheu para a hora da sua chamada na formatura foi composta pelo jovem Rodrigo. Né? Isso é uma experiência muito legal. Na hora da formatura, eu pensei muito nisso, né? Das conexões que a gente vai formando na universidade. Né? Enquanto a gente está falando aqui, eu vejo o pessoal entrando. Entrou agora uma colega que fez psicologia comigo, a Pamela Dani. Então, assim, a gente conhece uma pessoa na faculdade e a gente leva essa pessoa para a vida toda. Isso é muito, muito, muito legal. E uma coisa que eu quero dizer para o pessoal, que essa live com vocês dois é a primeira que eu quero fazer de uma série que pode ter efetivamente esse nome, né? Pensando bem, fazer filosofia. Um abraço para a Angélica, para a irmã do Zé Elias. O Zé Elias vem com uma conversa, Angélica, de que ele é mais novo do que tu. E obviamente que isso não pode ser possível, né? Eu te conheci com 13 anos e ele com 40 e poucos, o cara vem dizer que é mais novo do que tu. Realmente essa juventude é terrível. Jovens, o que levou você... Não, vamos lá, Rodrigo. Então, questão de ordem, vamos lá. Eu estava te ouvindo, ó nobre orientador desse cantador. E estava passando pela minha cabeça alguns flashes assim de 2018. E como eu tinha começado a faculdade de filosofia em 1997, 1998, por aí. Na época eu cantava nos Serranos, não pude passar do primeiro semestre. Eu nunca pude ir na aula segunda-feira, nem sexta e a maioria das quintas.
Então, no meio do primeiro semestre ali, eu já fui largando, assim, não pude seguir. 20 anos depois, eu já um jovem ancião, impulsionado, empurrado pela senhora Daniela Bittencourt, que deu jeito de me matriculou, me escreveu no vestibular. Fiz o vestibular aquele do tarde, que é depois, ali um pouquinho antes de começar as aulas, alguns seres, assim, tipo eu, podem... vai lá e faz um vestibular. Então, eu fiz vestibular, porque era muito mais fácil fazer o vestibular do que achar documentação de 20 e poucos anos, né? De histórico, antigo e tal. Aí, ingresso na universidade para fazer filosofia, para realizar aquele meu projeto de quando eu era um jovem de 20 e poucos anos. Quando eu chego na PUC, eu começo a sentir assim, um certo nervosismo. Comecei a ficar tenso, porque eu comecei a pensar, e isso é o que tranca a gente para a realização das coisas boas da vida. Comecei a pensar, o que eu estou fazendo aqui? Poxa, eu já tive no Faustão, eu já cantei em tudo quanto é lugar, eu já tive programa do Fantástico, tive 1000 coisas, eu já cantei para 100 mil pessoas, eu já compus um monte de música, gravei um monte de disco. O que eu estou fazendo aqui? E por que? Era medo. Eu olhava para a gurizada, para os alunos, e muitíssimos tinham idade para ser meus filhos. Então eu ficava com certo receio de enfrentar de novo, de não dar conta de ser bom, de poder ser um aluno competente, porque fazia muitos anos que eu não sentava num banco escolar. No segundo dia isso já foi passando, porque eu fiquei encantado com as relações e com as possibilidades, né, com o mundo todo que se abre, assim, é um horizonte gigantesco. E a filosofia, ela é muito importante nesse processo todo, porque a filosofia é horizontal. Ela não é assim na sua essência vertical, né? A gente não busca um conhecimento único, né? A filosofia pode falar de tudo, e ela fala de tudo. Então isso me deu assim foi um combustível para a minha vida. Por isso que eu quero fazer agora, com o Zé Elias, vamos pegar você de mãos dadas fazendo uma campanha. Por favor, pessoas, vocês precisam fazer filosofia, porque o mundo certamente vai ser um mundo muito mais bonito e um mundo muito mais feliz. Tem um livrinho que eu indico na introdução à filosofia, de Eduardo Prado de Mendonça, que é O Mundo Precisa de Filosofia. Eu acho que é exatamente isso que tu estás dizendo. Lori, bora fazer filosofia, né? Partiu fazer filosofia. A Lori está dizendo aí com certeza. Zé, conta para nós aí a tua experiência de aproximação, de chegada na filosofia. Esse livro que tu mencionou, o professor Pivato me recomendou uma vez, e eu li esse livro. O Mundo Precisa de Filosofia. É um livrinho escrito lá no fim dos anos 70, eu acho, né? E é maravilhoso, assim. E aí essas coisas foram se abrindo para mim. Eu estava num momento que eu estava precisando iniciar um projeto. Eu cheguei num momento assim da vida, eu estava querendo reiniciar, sabe? Eu estava precisando disso, precisando oxigenar um pouco a vida, por uma série de razões. E aí eu tomei essa decisão de me inscrever lá. Eu soube que tinha uma questão de reingresso na PUC, eu sou formado na PUC, e eu pensava na época em fazer ciências sociais. Mas o curso de ciências sociais era só à noite, o que para mim era muito difícil nesse momento da vida por causa da questão da família, né?
Então eu resolvi me inscrever na filosofia e vou dizer para vocês, aí fui admitido, né? E eu vivi, assim, uma vida de empresário, um cara super ocupado, viajando muito e uma rotina de muitas reuniões. E, e às vezes a gente fica um pouco desconectado das coisas mais simples e mais bonitas da vida, né? E, inclusive, a gente vai trilhando o caminho e às vezes as coisas perdem um pouco o sentido. Aí tem um cara que eu conheço chamado Luciano Marques de Jesus que escreveu um livro chamado Qual é o Sentido, né? E um livro muito bonito também que eu li, gostei muito. E eu comecei a me perguntar, assim, a questão do sentido. E eu entrei na faculdade de filosofia. Então, na época, claro, trabalhando em turno integral, várias responsabilidades na empresa. A nossa empresa tinha passado por um negócio importante pouco tempo antes. E eu cheguei lá no dia 5 de março de 2018, logo depois dessa transação que nós fizemos, que foi em fevereiro, inclusive, de 2018, que eu participei ativamente, e deu bastante trabalho, por sinal, e entrei lá no curso. E aí, quando eu entrei na PUC aquele dia, voltei, eu me senti muito estranho, porque eu me sentia que... O que eu estou fazendo aqui, né? E eu recebi e-mail, recebia mensagem, recebia as ligações, às vezes saía da aula, voltava, e à tarde ia para o escritório, e isso ficou um tempo. No meu caso, não foi 2 dias, assim, não foram 2 dias que nem com o Rodrigo, demorou um pouquinho mais. Demorou umas 5, 6 semanas, assim. E foi lentamente, o processo foi... É quase como é quase como um renascimento, assim. Uma palavrinha tipo assim, um ressignificado pessoal, né, da vida. E a partir daquele momento que essa angústia inicial passou e que eu percebi que eu tinha entrado em algo que estava me tocando muito, isso foi me nutrindo cada vez mais, assim, foi me fazendo bem e foi me transformando numa pessoa que eu considero uma pessoa melhor dentro do que eu... Entende? Dentro dos meus valores atuais, assim. E daí, o Luciano, em uma das aulas, ele disse uma frase que eu não me esqueci, eu sempre falo para ele, o Rodrigo já falei, que ele falou uma frase, não me lembro em qual contexto que foi, ele disse assim, ninguém faz filosofia impunemente. E daí ele explicou aquela questão, porque a gente, ao fazer filosofia, a gente se torna competente para muitas coisas, mas também, ao mesmo tempo, incompetente para outras, que talvez a gente nunca devesse ter sido competente mesmo no final das contas, né? A gente começa a enxergar as coisas de um outro jeito, a querer buscar sentido, buscar propósito, obsessivamente entender por que as coisas são daquele jeito que são, buscar as origens, buscar as causas, buscar razões, e isso mexe com a gente. E naquele momento, assim, ia surgindo um novo Zé Elias, e ao mesmo tempo que ia saindo de cena um Zé Elias anterior também junto. Não que isso seja exatamente desse jeito, mas é um pouco assim, sabe? E eu acho bonito isso na vida, porque a gente nasce e morre várias vezes na vida, né? Enquanto vivos, enquanto aqui, nesse mundo aqui. E que bom que é assim, né? Que bom que a gente pode ir se renovando, a gente pode ir crescendo. Isso me fez muito bem, me fez querer coisas que eu não pensava, talvez, de forma tão assim, organizada. E me fez entender um outro jeito de viver. Eu quero dizer o seguinte, inclusive, a gente às vezes tem uma ideia da filosofia, uma ideia grosseira, digamos assim, porque a gente está no mundo para fazer coisas. A gente está no mundo não muito para questionar.
em geral, assim, tem muitos ambientes da vida que essa coisa de questionar, de querer saber o sentido, de querer saber o porquê, não é muito valorizado. Vai lá e faz o teu trabalho e não pergunta por quê. Vai lá e cumpre o que tu tem que fazer e deu. E isso eu acho um empobrecimento da vida. Nós somos seres humanos, né? E os seres humanos, eles têm essa capacidade de questionar o mundo, de questionar os outros, de questionar a si próprio. E isso eu acho que é o que nos diferencia, né? Me lembro do professor Pivato falando assim, o ser humano tem a capacidade de dizer não. Né? Ele tem a capacidade de negar os próprios instintos, muitas vezes. Então, assim, para mim foi... Eu estou falando tudo isso para dizer para vocês o seguinte, eu gosto mais do Zé Elias de agora do que do Zé Elias de antes. E acho que assim eu posso contribuir mais com o mundo, seja no universo menor, seja no universo maior. Mas eu acho que, modéstia à parte, né, com toda a humildade, eu acho que eu me transformei no cara melhor. Eu fico muito feliz, Zé, de ouvir isso. De alguma maneira, o que a gente está conversando agora, a gente já conversou algumas dessas coisas, né? A Kátia escreveu agora que é muito legal ouvir essas experiências, né, de retorno aos bancos escolares e mesmo já conhecendo a história de vocês e acompanhando nesses 4 anos, é muito legal ouvir isso de novo. Rodrigo. Presente. Eu e o Zé temos sensações e sentimentos muito parecidos, né? Por conta do nosso momento de vida, assim, né? O Zé estava estabelecido com a vida profissional dele, eu também estabelecido com a minha, né? Ele já tinha vivido muitas coisas no trabalho dele, eu já tinha vivido muitas coisas no meu trabalho, e a gente sempre saía da sala de aula discutindo. A aula não terminava para a gente quando estava na hora de ir para casa. A gente seguia caminhando, né, os dois, cada um para sua casa, e conversando a respeito dessas questões todas que nos instigavam, né, e que nos moviam. Eu também gosto mais do Rodrigo de hoje do que do Rodrigo que não tinha ingressado na filosofia, na PUC. Eu fiquei, num primeiro período, assim, sei lá, nos primeiros 2 semestres da graduação, eu tive quase que um bloqueio criativo. Eu não conseguia compor mais, eu não conseguia mais escrever coisas, porque tudo eu ficava questionando. Eu ficava eu não posso dizer isso aqui. Então, mas isso aqui, essa palavra tem muito mais, o sentido é muito maior do que esse. Então, assim, precisou haver um processo de maturação, inclusive dos estudos da graduação, para que eu pudesse me encontrar de novo, para começar a entender e as coisas tinham um outro valor. Assim, né? Era para que eu pudesse começar a escrever de novo, compor de novo. Eu estava já num outro caminho, né? Inclusive, no final da graduação, que eu já estava compondo de novo, escrevendo livro e tal, quando a gente estava fazendo aula de hermenêutica, ficou muito claro também esses processos todos, assim, de que a obra, e aí no caso falo de um artista, porque é o que sou, a obra não é de quem cria. Ela só existe quando um ciclo, né, se completa, que é
ela sai daqui, desse ponto onde a pessoa organizou ela e criou, e ela só funciona quando ela chega numa outra pessoa. Essa outra pessoa é que vai fazer com que essa obra nasça. Porque é a percepção dela e a interpretação dela que vai parir essa obra. Isso fica muito claro para mim quando eu começo a ouvir alguma coisa que eu tinha composto já e que eu começo a não me enxergar mais naquela obra. Começa a ser algo assim que hoje eu não diria, que hoje eu não ia estar saindo por aí de bandeira em punho, falando aquela coisa e tal. E é isso que é o legal, é a gente poder organizar esses pensamentos todos, a gente poder entender que existem caminhos e tal, e a gente ficar não se punindo pela jornada, e a gente poder ter uma clareza maior dessas coisas que a vida vai apresentando, né? Então eu saio da graduação muito mais encontrado, muito mais feliz e muito mais apto a fazer o meu trabalho. Mesmo que eu não vá literalmente ser um professor de uma escola, né, se for dar aula de filosofia com assim com horário certinho e tal, né, que vou ser um contratado de uma escola e tal. Eu acho, mais do que isso, eu penso, porque o filósofo não acha, ele pensa. Eu penso que a minha música, a minha literatura vai conseguir chegar mais longe hoje, porque ela está embalada pela filosofia. E isso tem muito mais valia. Muito legal. Rodrigo, enquanto tu falas, me ocorre a frase do esteta italiano Luigi Pareisson. A obra de arte, ela mesma se faz e, no entanto, o artista a faz. E tem uma coisa mais séria, né? Tu disseste que às vezes tu não te reconhece mais numa obra que tu fizeste, né? A obra, ela é como o filho, ela vai fazer a vida dela independente de ti, né? E nem sempre o artista é o melhor intérprete de sua obra, né? Então, normalmente os filhos eles não casam com os pais, eles casam com outras pessoas, né? E assim é também com a nossa obra. Eu quero só fazer uma observação. A minha prima, Márcia Celisti, ela escreveu ali muito bacana, e ela diz que está na fase do envelhecer, e aí ela fez um trocadilho com o envelhecer com S. E ela diz que a filosofia, neste processo, ela é fundamental. E eu penso que, efetivamente, né, a filosofia ela nos ajuda a viver com intensidade de sentido todos os momentos da nossa vida, com força, com vigor, com os ganhos daquele momento e também com as perdas, né? Nós perdemos no final do ano passado a escritora Lia Luft, que fez parte de 2 cursos nossos de pós-graduação numa disciplina chamada exatamente Perdas e Ganhos, a Passagem do Tempo, né? Quer dizer, em cada momento da nossa vida nós temos perdas com algumas coisas que se passaram, mas a gente tem também ganhos. Eu preciso voltar só por favor, no que tu estavas falando ali. A gente já tinha conversado isso mais de uma vez. Esse assunto um dia começou numa aula, quando tu citaste esse esteta italiano e tal, e eu prontamente me identifiquei com isso. E também acho que é um exercício de humildade para um artista ter essa consciência. Tudo está posto no mundo. A gente só reorganiza as peças para poder criar uma obra. Então, a verdade é que tu não está criando nada. Eu não estou criando uma música. Eu estou reorganizando
palavras, sons, e estou dizendo que aquilo ali, isso aqui é meu. Não, o mérito é só ter reorganizado. Mas tudo está aí, posto no mundo. A Ô, gente Rodrigo, só faz algumas readequações. não, e tem uma outra coisa, né? Além de estar no mundo, e é verdade isso que tu falou, mas assim, ó, só tu vai dizer aquilo daquele jeito, entende? E só eu vou dizer talvez a mesma coisa do que tu, mas de outro jeito. Então, no final das contas, assim, a gente fica muito apegado ao que, mas esquece do como, entende? O como faz toda a diferença. Nesse caminho de filosofia, uma coisa que eu queria dizer aqui para vocês, que até a gente conversou, eu e o Rodrigo outro dia, eu acho que a motivação, como quase sempre na vida, é fundamental. Por que que a gente entra nisso? Se a gente entrar nisso para fazer, por exemplo, um currículo mais bonito, eu acho que é uma motivação, digamos assim, mais pobre, do meu ponto de vista, assim, nada contra quem faz isso. Mas assim, se a gente faz uma motivação, se a gente tem uma motivação, digamos assim, mais pura, motivação pessoal de nos aperfeiçoarmos assim, da gente entender coisas e da gente buscar e da gente saber que não vai ter linha de chegada. Isso é outra coisa, né? Porque às vezes a gente vive em busca de respostas e na filosofia a gente até vai em busca das respostas, mas a gente não tem tanta ansiedade nas respostas como a gente tem em relação às perguntas. É mais importante perguntar em si do que as respostas, porque as respostas, a gente mesmo, a gente vai tendo várias respostas diferentes ao longo da vida, né? Então, acho que isso, no nosso caso, é muito bacana. A gente fez o curso com motivação pura. E isso tem um valor muito grande, porque a gente não entrou nesse curso para dizer para alguém que a gente estava fazendo isso, ou para se promover, ou para, enfim, ganhar mais likes ou coisa do tipo. Assim, a gente fez porque a gente queria fazer. Muitas pessoas nem sabiam que eu estava fazendo filosofia, eu não falava muito sobre isso, mas não que fosse segredo também. Mas é um negócio assim, quem sabe pergunta, tem gente que sabia e não perguntava também, tem gente que não sabia e também não perguntava, e estava tudo bem, entendeu? Então agora tinha muita gente que, quando eu fiz uma publicação da formatura, as pessoas nem sabiam que eu estava fazendo isso, está tudo bem também. Porque eu não, entende, não é pra, a gente não faz isso para se promover, a gente faz porque a gente quer seguir na vida. E a gente não é melhor que ninguém também, né? Às vezes o pessoal se assusta quando fala, fulano fez filosofia. É que nem psicólogo, né, Luciano? Mas vou falar perto do psicólogo que ele vai me analisar. Ele vai ficar me analisando. Daí o cara fica quieto, né? Fica com medo. E não é assim. A gente segue em busca, né? Com certeza. Mas Zé, muita gente às vezes vai fazer filosofia por motivos externos, né? Não por motivos puros, como tu disseste, e por isso que eu aviso logo no início, né? Não vai fazer impunemente, né? Isso vai ter consequências na vida, né? Quer dizer, não é um estudo neutro, mas é um estudo que, ao estudar, tu estuda a ti mesmo, né? É um estudo que te transforma, tu entras naquilo que é o círculo hermenêutico, né? Ao estudar o objeto, tu estás estudando a ti mesmo. Coisa semelhante acontece com a psicologia, né? Quando tu vai estudar psicologia, tu não está estudando uma coisa em tese, tu está estudando também sobre ti. E na filosofia isso tem um impacto muito grande, né? Eu fui fazer filosofia, eu fiz um caminho um pouco diferente. Eu fiz teologia, estudos sociais primeiro, depois fiz filosofia. Os nossos colegas que são seminaristas, eles fazem filosofia primeiro e depois fazem teologia. E isso teve um impacto muito interessante na minha vida, né? Até o primeiro ano do segundo grau, no final do primeiro ano, eu queria fazer matemática e física, né? E até ali eu sempre queria ter sido médico, né? E daqui a pouco fui fazer teologia e filosofia. Enfim, a vida tem seus caminhos, né?
E ao fazer esse caminho, eu descobri um mundo fantástico, né? Se descortinou um mundo fantástico. Né? Tu vieste para a filosofia porque o horário era mais adequado. Né? Assim, o caminho foi um caminho riquíssimo. Né? Lá na introdução à filosofia, eu sempre digo para os seminaristas, né? Vamos aproveitar, viver com intensidade de sentido esse momento. Eu não estou aqui só porque faz parte da minha formação, né? Mas eu preciso achar sentido e viver esse momento com intensidade de sentido. Rodrigo, estás aí com o violão na mão, o que tu pode cantar para nós, por gentileza? Cantar uma música que tem tudo a ver com essa busca, com esse autoencontro, né? Que eu compus já no meio da graduação. Foi quando eu comecei a conseguir compor de novo. Essa música marca o processo de transição aí. E ela se chama Imersão. Inclusive, foi na nossa cerimônia, na colação de grau, Zé e eu éramos os oradores da nossa turma, e aí eu cantei a capela um pedacinho dessa canção. Então agora vai ela inteira com o violão. É assim, ó. Eu quero me conhecer, eu quero me encontrar, o que eu sou, qual é o meu lugar. Eu quero me conhecer, eu quero me encontrar para descobrir. Vou ter que mergulhar, desvelar os véus que embaçam meu olhar, olhar no horizonte o céu encontrando o mar. Se quero me encontrar, vou ter que mergulhar. Pascal já disse que o coração tem razões que até a própria razão desconhece. Mas eu te digo, meu amigo, a superfície é um castigo que a gente não merece. Qual o sentido de deixar ali perdido aquele sonho adormecido no chão? Se o segredo para transformar meu mundo é um mergulho no profundo, é imersão. Pascal já disse que o coração tem razões que até a própria razão desconhece. Mas eu te digo, meu amigo, a superfície é um castigo que a gente não merece. Qual o sentido de deixar ali perdido aquele sonho adormecido no chão? Se o segredo para transformar meu mundo é um mergulho no profundo, é imersão. Muito bem, que maravilha. Que maravilha. A superfície é um castigo que a gente não merece. Mas a filosofia nos ajuda nisso, né? A imersão, a mergulhar. Por favor, Zé. Não, eu ia falar que hoje, infelizmente, a gente tá num momento raso da história, assim, né? Então, assim, eu acho que especialmente nessas questões políticas, assim, nessas paixões meio cegas, meio bobas, assim, meio curtas, digamos assim, né? Elas são, assim, essas pessoas que tomam um lado, extremos, e
e não conseguem ir um pouco adiante, né? Não conseguem Então, assim, nunca me parece que foi tão necessário a gente ter um olhar mais profundo, como diz a música do Rodrigo, né? A gente está precisando disso, porque a gente está vendo onde o olhar raso está nos levando, né? E não é por aí, né? É um desperdício, né? Porque a gente pode ter todo o dinheiro do mundo, mas ainda assim desperdiçar a vida, né? A vida não é para ser desperdiçada, né? A vida, no final das contas, é a forma como a gente viveu, a forma como a gente enxergou, e mais no final das contas ainda, as pessoas que tendem a ser mais felizes são aquelas que conseguem enxergar um pouquinho mais além, né? E eu acho que esse é o caminho que a gente tem que trilhar, porque é muito necessário, é realmente importante a gente ter uma visão assim, um pouquinho mais calma, um pouquinho mais moderada, e, e eu acho que a filosofia nos ajuda nisso, né? Com certeza. Zé, antes tu falaste ali das perguntas, enquanto falavas, eu me lembrei de um poema do Mário Quintana, ele se chama Das Respostas. Ele diz: não deves acreditar nas respostas. As respostas são muitas, e a tua pergunta é única e insubstituível. Isso é Mário Quintana no caderno D. Então, a arte e a poesia também elas nos fazem filosofar, nos fazem enxergar a vida com outros olhos, e não os olhos da superfície que ninguém merece, né? É, é. Eu tenho sofrido um pouco, assim, com o medo de agora não ser mais compreendido. Ah, mas não precisa nem mais sofrer, porque não vai ser compreendido muitas vezes. É difícil, é difícil. Mas aí eu acho que a gente tem que entender os ambientes nos quais a gente transita, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que tentar se comunicar. Aí talvez a comunicação ajude nisso. Isso é importante porque a gente se sente meio fora do mundo, né? Como a gente falou lá no nosso discurso, né, Rodrigo? Chega uma hora que a gente se sente fora, que a gente se sente como se a gente não pertencesse muitas vezes, assim, porque a gente fica um olhar um pouco diferente e um olhar mais afeito aos questionamentos, né? Respostas fáceis, eu acho isso, eu acho aquilo, isso é aquilo, daqui a pouco isso é outra coisa, né? Mas a gente começa a questionar. Eu quero dizer assim, a filosofia é algo que é útil, acho, para todo mundo, né? Filosofia é que nem terapia, né, Luciano? Esse é o tipo da coisa que terapia é um negócio que se todo mundo tivesse a oportunidade de fazer, seria bom. Impossível uma terapia fazer mal, né? Ah, eu não preciso de terapia. Não existe precisa, não precisa. Terapia sempre é bom, né? Só que custa algum dinheirinho. A filosofia é muito bom, é boa, e a gente tem que ter o olhar. E talvez até assim, a graduação é super importante, eu acho uma graduação em filosofia, mas o olhar de principiante, o olhar questionador, ou a palavra que a gente aprendeu lá no curso, o Taumatzen, né? A admiração com o mundo, se entender, olhar o mundo, olhar o presente da vida, olhar que a gente recebeu isso, a gente nem entende muito isso direito, e a gente poder contemplar isso e poder seguir. Agora, viver assim, sabe, tipo, eu acho que a vida é muito linda para ser desperdiçada, assim, às vezes a gente fica nessa, né? O Zé trouxe agora a palavra taumatsa em grego, que significa espantar-se ou maravilhar-se. E justamente a filosofia é a capacidade da gente se maravilhar
da gente se espantar com aquelas coisas que nos são mais cotidianas, mais presentes, né? O filósofo Merleau-Ponty diz que a verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo, ou seja, a gente enxerga o mundo, que ele é o mesmo mundo, com outros olhos, né? Com os olhos marcados por este espanto, né? Por este maravilhamento, né? E isso é muito legal. Tá? Então, tu falaste antes, né? Não adianta todo o dinheiro do mundo se a gente não souber se maravilhar com as coisas simples da vida, né? De que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma, né? Se vier perder a si mesmo. Né? Essa é uma questão filosófica de primeira ordem colocada por Jesus de Nazaré. Rodrigo. Eu estava pensando em tudo isso, assim, e assino embaixo, corroboro tudo que foi dito. Esse encantamento sempre, em alguma instância, sempre teve presente em mim, né? A minha válvula de escape, né, sempre foi a música, a arte. Eu sempre pude cavocar um pouco dentro de mim, assim, por conta da música, né? Isso era uma possibilidade de eu poder não explodir com todos os questionamentos, com todas as coisas que eu enxergava. Quando eu retorno para a filosofia na graduação, eu consigo organizar isso, assim, consigo enxergar, né, como Ponty disse, um novo olhar para as coisas, né? E algo que foi muito bacana e que ajudou demais nesse processo é porque eu tive professores maravilhosos, assim, ao longo da graduação. Eu e o Zé, a gente comentava de como era legal ir para aula, sabe? Como era bacana a gente... hoje tem fulano de tal que vai dar aula. Pô, a gente vai falar de tal coisa, né? E aí aconteciam debates muito interessantes, assim, e questionamentos muito importantes. Então a gente ficava bastante encantado com o que a sala de aula podia nos propiciar, né? E startar coisas, assim. Outra coisa que me vem à lembrança, e quando a gente fala em, depois dos 40, fazer uma graduação e tal, né? É meio feio o que eu vou dizer, assim, mas é o que eu penso quando, tendo a mim, né, como referência, eu penso que filosofia é uma coisa legal para a gente fazer o vestibular depois dos 40. Porque a gente tem um olhar diferente do que a gente tinha aos 20. Não é que não seja importante fazer a graduação aos 20. Eu comecei com 20 e poucos e estava adorando, e era muito legal. Mas eu fiquei muito encontrado em ser do grupo dos velhos, como a gente brincava, né? Eu e o Zé, nós tínhamos um grupinho dos 4 ou 5 velhinhos assim, que estavam na filosofia. Quando eu faço vestibular e que eu digo para alguns dos meus amigos, eu vou voltar a estudar. E aí muitos falaram, mas tu é louco. Cara, a frase era, cara, a gente tá velho. Tu vai todo dia para a escola. Todo dia, durante quantos anos tu vai ficar na escola e tal? E aí passou o tempo e um desses meus amigos me disse, poxa, eu sigo sem ter uma nova graduação e tal. E tu tens uma já, que tu não tinhas. Se eu tivesse começado, eu já teria terminado agora. E aí a minha frase é, mas nunca é tarde. Enquanto estamos de pé e vivos, é sempre possível de estar estudando. E cada
momento da nossa linha da vida, a gente vai ter uma percepção diferente para essas coisas, né? Meu pai sempre disse uma frase que é um clichêzão, assim, que é: conhecimento não ocupa espaço. Então, assim, cara, estuda, vai lá, busca, que conhecimento não ocupa espaço. Quanto mais possibilidade a gente tiver de conhecer as coisas do mundo, melhor vai ser. Mais encontrado a gente vai estar, assim. Talvez a gente possa produzir mais coisas, e vai ao encontro do que o Zé estava dizendo ali. A gente certamente vai poder entregar mais para o mundo do que a gente entregava sem conhecer. Com absoluta certeza. Quando tu falavas ali, por exemplo, o proveito com o qual eu fiz psicologia, ele foi fantástico para mim. Eu ia para a aula e assim, ó, eu fiz em 5 anos, que é o tempo do curso, e eu tinha aula das 2 às 5:30 da tarde, às vezes das 2 às 7 horas, e aí então as minhas aulas, eu cumpri as minhas 40 horas manhã e noite, então foi um período muito forte, mas que eu sorvi cada momento. Com 17 anos eu comecei a fazer teologia. Quer dizer, algumas coisas eu não aproveitei por conta da imaturidade, mas aquela experiência foi uma experiência fantástica naquele momento da minha vida. Eu fui fazer depois filosofia, eu já tinha feito teologia e estudos sociais, então eu tinha assim uma base que para minha experiência pessoal foi fantástica, né? Então sempre tem essa questão, né? Em cada momento da vida a gente vai aproveitar de maneira diferente, mas na maturidade a gente deixa passar em branco muito, muito, muito menos. Gente, a gente está chegando no momento já final aí, a gente já está quase 1 hora. Então eu gostaria que o Rodrigo tocasse, nos desse mais uma palhinha, e aí eu gostaria de ouvir as considerações finais de vocês. A música é o ponto de partida da minha obra, né? Meu trabalho. Então, é da música que nasce o livro. E agora, do livro, nasceu um filme. Esse mundo, assim, multiplataformas aí, o que não é uma coisa muito simples e fácil para um jovem ancião, assim, que sou do tempo que a pessoa precisava entrar no estúdio, saber cantar e tocar para poder gravar um disco, porque não tinha como arrumar as coisas. Era gravar mesmo ali, daí, opa, não, tem que fazer isso aí. Os processos mudaram muito. E eu não estou aqui dizendo que aquela máxima, no meu tempo é que era bom. Não, o teu tempo é o agora, né? Mas, quando eu começo nessa vida profissional da música, no século passado, existia uma coisa chamada fita cassete, existia uma coisa chamada LP. E isso não existe mais do ponto de vista do mercado. Não existe nem CD, nem DVD, nada mais disso. Então eu comecei a ter que me readequar às coisas desse mundo que eu estou inserido. A música Diferenças fez o livro Diferenças e fez o curta Diferenças. Vou cantar ela agora. Tem preto, tem branco, amarelo e azul. Tem leste, oeste, tem norte, tem sul. Tem terra, tem água, tem rio e tem mar. Tem dias de sol, noites de luar. Tem olhos que enxergam, tem olhos que não. Tem mãos que trabalham, tem gente sem mão. Tem choro, tem riso, menino e menina. Tudo é diferente e isso fascina. Sou diferente,
nem melhor e nem pior do que você. Sou diferente, eu sou contente. Amo gente, amo viver. Sou diferente, nem melhor e nem pior do que você. Sou diferente, eu sou contente. Amo gente, amo viver. Gosto dessa parte, ó. Tem olhos que enxergam, tem olhos que não. Tem mãos que trabalham, tem gente sem mão. Tem choro, tem riso, menino e menina. Tudo é diferente, isso fascina. Sou diferente, nem melhor e nem pior do que você. Sou diferente, eu sou contente. Amo gente, amo viver. Sou diferente, nem melhor e nem pior do que você. Sou diferente, eu sou contente. Amo gente, amo viver. Sensacional. Legal. Obrigado, Rodrigo. Gente, eu estou extremamente agradecido por esse momento, por essa partilha de vocês. No dia 2 de março, a gente volta às aulas, então ainda está em tempo, né? Vocês viram que ter 30, 40, 50 anos, isso não significa nada, né? Como o Rodrigo disse, se eu começo a fazer psicologia com 45, com 50 eu estou formado. Se eu começo a fazer filosofia com 40, com 43 eu estou formado. Né? Quer dizer, sempre está só na hora... Oi? Não. Hoje o bacharelado a gente consegue tranquilamente colocar em 3 anos. A Vai te sacanear, Zé. Tu teve que fazer 4. Não, é que... Tu vê, pô, eles deixaram para o final da live para me botar numa saia justa. Que bom. O currículo mudou, né? A vida ela é dinâmica. Zé. Bom, eu adorei participar, obrigado, Luciano. Rodrigo, meu irmão, obrigado também. Eu acho que eu cresci muito, eu conheci gente maravilhosa. Vocês são 2 pessoas maravilhosas que eu conheci, amizades que eu vou levar para sempre. Outras tantas no curso de filosofia. Mas eu queria, assim, encerrar falando sobre a música do Rodrigo agora, que é Diferenças, né? E é tão importante isso, né? Hoje parece que é proibido ser diferente, é proibido pensar diferente. A gente está numa ditadura dos iguais. As pessoas querem que a gente seja iguais a elas. E não aceitam que a gente seja diferente, não aceitam que a gente pense diferente, não aceitam que a gente tenha, enfim, escolhas, orientações e o que for diferente. E a vida é feita das diferenças. Num evento com um cara chamado Osiris Silva. Osiris Silva foi presidente da Embraer e foi ministro de Estado do Brasil. Um cara muito conhecedor, assim. Ele estava com 80 e poucos anos e ele faz uns 5 anos, 4, 5 anos. E o Osiris me falou assim: olha, Zé Elias, você vê as empresas, era um negócio de empresa, ele fala assim, as empresas querem que as pessoas sejam iguais e que tudo seja padronizado. Agora estou falando contra a questão de empresa. Mas olha para a natureza. E daí ele falou assim, não existe uma árvore igual a outra. Não existe uma planta igual a outra. Não existe um animal, pode ser da mesma raça, mas também não é igual ao outro. Então isso é uma ingenuidade. Então assim, a gente é diferente, cada um de nós é único. E é isso que faz a beleza do mundo. Então a gente está numa ditadura hoje dos iguais, né? A gente tem que ser igual.
Se não é igual, tu é cancelado, tu é excluído, tu sofre bullying, tu sofre problemas e sofrimento. Então, eu acho que eu queria aproveitar o gancho da música do Rodrigo para dizer assim, é tão bom ser diferente, né? É tão bom a gente ser único no mundo e a gente ser reconhecido por isso e a gente respeitar também o outro, né? Como deve ser feito, né? Então é isso aí, gente. Obrigado pela oportunidade aí. Adorei estar com vocês hoje. Aí. Obrigado a todos que assistiram aí. Foi muito bom. Rodrigo. Também sou só agradecimentos e gostaria muito de que essa nossa conversa pudesse sensibilizar algum, algum ente, algum ser, para que esse indivíduo pudesse ingressar na filosofia, engrossando a fileira pensante do mundo. E estava cantando, o Zé falou na música Diferenças, e eu tenho aprendido muito com as crianças que leem o livro, que escutam a música, que estão assistindo o filme. Uma delas, que era do segundo ano do ensino fundamental, me disse um dia, um mundo onde tudo fosse igual não ia ter graça, ia ser muito feio. Imagina tudo da mesma cor. Ela tinha 7 anos de idade, a criança. E adoro quando canto a música Diferenças e chamo as crianças para cantar comigo e falo no final, né? Canta comigo. E aí eu falo, amo gente. E aí dou a deixa para a criança cantar e a criança, amo você. Não é assim a letra, amo viver. E aí eu olho para a criança e digo, eu também te amo. E eu aprendo, porque amo você, quando uma criança diz isso, está sendo muito genuíno. E no final de todas as contas, o que importa é o amor. Essa é a lição que a gente precisa levar. Então, que a gente possa estar se amando cada vez mais. E quando a gente fala em amor, a gente está falando em respeito, a gente está falando num olhar individual, para poder ter consciência dessa coisa que o Zé estava dizendo, né? Desse ineditismo de cada um. Então, muito obrigado e espero que a gente siga conversando. O meu enorme agradecimento a vocês pela participação nesse momento, todo mundo que ficou com a gente até agora. Quero agradecer especialmente a presença do nosso decano que nos prestigiou, a todos os meus amados e amadas ex-alunos e ex-alunas, muitos familiares meus estiveram presentes aqui, a minha prima Márcia, minha sobrinha Lisiane, a minha supervisora de estágio na psicologia, Cris. Muito obrigado pela honrosa presença de todos vocês. Meu querido ex-aluno Alexandro Link. Alexandro, eu falei hoje para o nosso amigo Conrado Kurtz que a gente vai fazer outras lives com pessoas de diferentes formações que vêm fazer filosofia com a gente. Um forte abraço a todo mundo. Muito obrigado por todas as presenças e, como diria o Anonymous Gourmet, Pinheiro Machado, Pinheirinho, voltaremos. Um forte abraço. Valeu. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.